No livro de Atos dos Apóstolos, página 585, veja o que Ellen White escreveu. Na revelação a ele, João, o apóstolo, foram desdobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus e a história da igreja foi desvendada até o fim dos séculos. Olha, tem uma linha do tempo aqui, não é? Sim, é a primeira profecia de Daniel, ou de Apocalipse, a primeira profecia de Apocalipse. Apocalipse 2 e 3, onde aparecem as 7 igrejas do Apocalipse. Nós temos aqui as igrejas, né? E nós vemos ali Jesus andando entre as igrejas, presente em cada período da história. E Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos, tempo, da era cristã. O número 7 indica a plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo. Vai até o fim da linha. Interessante. Enquanto os símbolos usados revelam o estado das igrejas, ou da igreja, nos diversos períodos da história do mundo. Muito bem, 7 igrejas, 7 períodos da igreja cristã. E os símbolos indicando o estado, a condição das igrejas em cada período da história. Então nós temos aí as igrejas. Éfeso, desejável, Esmirna, mirra, Pérgamo, exaltação, Tiatira, cheiro suave, Sardes, cantos de alegria, Filadélfia, amor fraternal e Laodiceia, a última, julgamento do povo. Olhe que interessante, não é? E aí eu comecei a colocar essas igrejas na minha linha do tempo. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, foi do ano 31 ao ano 100, depois de Cristo. Depois vem Esmirna, do ano 100 ao ano 313. A terceira igreja, Pérgamo, do ano 313 ao ano 538 da nossa era. Depois Tiatira, do ano 538 ao ano 1560. Depois Sardes, do ano 1560 a 1798. Depois a igreja de Filadélfia, que vai de 1798 a 1844. E de 1844 até o fim da linha nós temos a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo no período da última igreja. Não vai ter outra igreja depois dessa. Pelo menos aqui nessa linha de tempo. Veja que coisa impressionante, não é? Chegamos ao final da linha, com essa profecia de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Essa é uma profecia cumprida. Estamos vivendo muito pouco tempo antes da volta. Jesus vai voltar durante esse período, o período da igreja de Laodiceia. E quando eu coloco aqui na minha linha do tempo, eu tenho que dizer, estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Mas vamos ver mais uma profecia, a profecia de Apocalipse, capítulo 6 a 8, onde aparecem os 7 selos do Apocalipse. Uma coisa interessante, cada selo também tem um simbolismo e também pode ser colocado numa linha do tempo. O primeiro selo, que é esse primeiro cavalo, então é o primeiro século, vai até o final do ano 100. O segundo selo, que é um outro cavalo, diferente, com cor diferente, ele vai no segundo século, até o Edito de Milão, no ano 313. Eu não estou entrando em detalhes, porque não temos tempo. Depois temos um cavalo aqui, já meio lá, meio cá, né? No terceiro século do Edito de Milão, até o estabelecimento do papado. A igreja vai ficando doente, sabe? Por isso que os cavalos vão mudando de cor. A coisa vai ficando feia. E quando chega no cavalo número 4, o quarto cavalo, ele está amarelo, doente, né? Doente. A igreja está doente. Vai do ano 538 até o tempo da Reforma. São períodos da igreja, períodos do povo de Deus, né? Depois nós temos aqui o quinto selo, é a perseguição, né? Quantos cristãos foram mortos, perseguidos na Inquisição? Foi o período da Reforma. Depois o sexto selo, nós temos aqui de 1755 até a vinda de Cristo, e aparecem alguns sinais também descritos nos selos. Sinais importantes que se cumpriram.
Olha só, Apocalipse 6, 12 e 13, vou demorar um pouco mais nesse aqui. Diz assim, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Essas profecias se cumpriram. Por exemplo, eis que houve um grande tremor na terra. Essa profecia se cumpriu no dia 1º de novembro de 1755 com o grande terremoto de Lisboa, dentro dessa linha de tempo que temos aqui. O sol tornou-se negro como o saco de cilício, também se cumpriu, em 19 de maio de 1780. O sol se escurecendo, um dia escuro, inexplicável. Era o meio do dia quando escureceu e só foi voltar no outro dia. Uma coisa impressionante, inexplicável. A lua tornou-se como sangue. Também no mesmo dia, no 19 de maio de 1780, a lua apareceu, mas bem vermelha. Um sinal divino. As estrelas do céu cairão sobre a terra. E realmente caíram. Profecia cumprida no dia 3 de novembro de 1833. Você pode procurar na enciclopédia americana, vai ver que esse dia aconteceu, uma coisa impressionante. As pessoas achavam que era o fim do mundo. Mas era um sinal do tempo do fim. E se cumpriram. E aí continua o verso falando sobre o sexto selo. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui já é o finalzinho, é a volta de Jesus. Então vejam, Cristo vai voltar agora no sexto selo. Sim, porque o sétimo selo já é a volta de Jesus. Entenderam? Que coisa impressionante. Na verdade, o sétimo selo está em Apocalipse 8, capítulo 1, diz assim, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Outro período de tempo que aparece aqui. Também posso ter explicado esse período de tempo, não vou falar sobre ele hoje. Mas vejam vocês, nós estamos aqui vivendo na nossa linha do tempo. Vou colocar aqui os selos, vocês vão ver aí os 7 selos, os 4 primeiros são os cavalos com diferentes cores, a perseguição, e ali temos os sinais, né? O dia escuro, a queda das estrelas, e aí, no meio dali, vai acontecer a volta de Jesus. Nós estamos aqui, em 2021, em uma transição entre o sexto selo e o sétimo, porque o sétimo é a volta de Jesus. Veja, nós estamos muito próximo da segunda vinda de Jesus. Estamos vivendo aqui no meio, são profecias que já se cumpriram, e se cumpriu até aqui em 2021, certamente vão se cumprir o restante. Na verdade, falta pouca coisa para se cumprir essas profecias. Não é? Por isso que eu fui colocando numa linha do tempo essas profecias, para a gente colocar na mente que a gente está vivendo nos últimos dias. E é possível entender? Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 592, pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. O resultado dessas investigações deve ser trazido perante o mundo através da imprensa. E agora através do vídeo, né? Vocês estão assistindo aqui. Mas percebam que ela diz que quando você investiga meticulosamente as profecias, você entende aonde a gente está vivendo na história do mundo e pode saber que estamos muito próximo da segunda vinda de Jesus. Não é impressionante, né? Olha, eu quero ler esse texto para vocês. Está em Atos capítulo 17, 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora você está aprendendo, né? Você não está mais ignorante sobre isso. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Tem que mudar de vida. Se preparar para a volta de Jesus.
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Na verdade, o julgamento já começou. E vai chegar um momento que ele vai voltar. Com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus estabeleceu um dia. E você vê que a coisa vem se cumprindo à risca numa linha do tempo perfeita. Porque Deus, vou relembrar e ler de novo, Amós 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele sempre revela, Deus sempre avisa, e quando ele avisa que se cumpre, né? Sempre se cumpre. Agora, será que existe algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno, assim, alguma coisa a mais? Algum dado mais que seria importante a gente continuar estudando? Porque a gente aprendeu nesse estudo de hoje, no Grande Conflito, na página 370, Ellen White dizendo, conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Tem que saber. Está aqui. E mais, ela diz, no Serviço Cristão, página 77, os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Se você se coloca sob a direção de Deus, você pode compreender esses acontecimentos e saber com antecedência sobre a segunda vinda de Jesus, a proximidade da vinda de Jesus. E para encerrar hoje, tome a decisão de se preparar para a vinda de Jesus, está muito próxima. Seria muito triste a gente chegar agora no final da linha do tempo e você se perder. Tome a decisão, prepare-se, estude a Bíblia Sagrada com oração, se entregue a Jesus, abandone a velha vida e peça que o Espírito Santo lhe dê uma vida nova. E se você está no caminho, não desista. Nós estamos quase no finalzinho. A gente vai continuar estudando esse assunto num terceiro vídeo. E vou mostrar para vocês como a gente pode mostrar que estamos vivendo muito próximo da segunda vinda de Jesus. Mais próximo ainda, hein? Olha só, vamos colocar numa linha de tempo mais alguns dados que podem nos levar a perceber que estamos vivendo muito próximos da vida de Jesus. Gostaria de orar com você antes de encerrar o estudo deste vídeo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor revelou através da Bíblia Sagrada aos profetas o tempo de cada acontecimento. E percebemos através das profecias de Daniel e Apocalipse que estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. É impressionante como os sinais e as profecias demonstram isso. E os teus filhos que estão assistindo a este programa, e eu também, queremos estar preparados para a tua vinda. Opera esse milagre em nossa vida, nos transforme, por tua graça e por tua misericórdia. Continue colocando fé em nossa vida, sabedoria em nossa mente. Nos ajude a compreender, o tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo no fim. Colocamos nossa vida em tuas mãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu lhe convido a assistir o próximo vídeo. É o terceiro da série. Se não assistiu o primeiro, volte lá e assiste o primeiro vídeo dessa série. Até o nosso próximo encontro.